Olá, boa noite, tudo bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor para você. E como nós não temos muito tempo, né? Temos que estar adiantando por causa do horário. Vou estar lendo para vocês aqui lá em Isaías 2. Isaías 2, no capítulo 2, a partir do versículo 17, que diz assim: E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia lançará as topeiras e aos morcegos e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento na tua presença. Ó Espírito Santo, nesse momento eu te peço que o Senhor esteja abrindo nosso coração, nossa mente, para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu venho trazer aqui uma palavra de Deus sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele recebeu o recado de Deus para estar falando ao povo. E quando Isaías recebeu esse chamado, ele se distraiu pelo um período assim determinado em relação ao que Deus tinha colocado na vida dele para fazer. Por que Isaías se distraiu? Porque Isaías, ele, pelo fato dele ser primo do rei Uzias, ele tinha acesso ao palácio, acesso ao rei, e ali ele se distraía, ele ficava muito tempo com o rei. E ele venerava o rei Uzias, colocava lá em cima, e as coisas de Deus foi esquecida por ele. E a palavra de Deus lá logo no capítulo 6, diz que quando o rei Uzias morreu, aí que Isaías pôde perceber o chamado de Deus na vida dele. O que eu quero falar com isso é que quando ele morreu, ele abriu os olhos. E nesse momento fala sobre a palavra de Deus, sobre ídolos, sobre pessoas que fazem ídolos e se prostituem com esses ídolos e tem a sua vida marcada com esses ídolos, e Deus é esquecido por causa disso. Deus é esquecido por causa disso, por causa dos ídolos. E Deus, ele se irou muito com o povo de Israel. Ele se irou muito com o povo de Israel por causa disso. Porque o povo estava esquecendo de Deus. O povo estava esquecendo de Deus. Uma coisa que Deus abomina desde o início, lá da fundação, é que o homem não colocasse outras coisas além de Deus. Teve um momento lá que nós podemos perceber, quem conhece, lê a Bíblia, Moisés. Desculpa, Moisés não, é Abraão. Abraão, ele teve um filho da promessa de Deus, e esse filho, quando Deus deu esse filho a Abraão, esse filho ficou tão importante para Abraão, que Abraão começou a esquecer das coisas de Deus. E ali Deus, ele deixa Abraão à prova, e pede a Abraão para que colocasse o filho dele no altar. Colocasse aquilo que ele estava adorando, aquilo que ele estava colocando em primeiro lugar no altar. Então, no momento, Isaac estava sendo um Deus para Abraão. E ali Deus disse a Abraão, você precisa colocar esse seu filho no altar, para que ele fosse sacrificado. E isso, de Abraão também foi provado. Abraão foi provado, e ele foi um homem de fé.
E ali ele creu em Deus e colocou a fé dele em prova. E Deus abençoou a vida de Abraão grandemente quando ele percebeu que precisava fazer algo, precisava se alertar, acordar, e assim Deus fosse em primeiro lugar na vida dele. Isaías, quando ele percebeu isso, depois que o rei Uzias morreu, ele começou a fazer a obra de Deus, começou a alertar o povo sobre aquilo que estava levando o povo à destruição, que era adorar outros deuses. Deus abominava demais isso. Deus perdoava o povo, qualquer outro pecado que fosse, mas o pecado de adoração a outros deuses era abominável a Deus. Isso que Deus traz aqui nesse momento é a escravidão do povo em relação ao Egito, em relação a outros povos, foi mais por causa de o povo esquecer de Deus. O povo esquecer de Deus. E o povo estava tendo ídolos que era colocado acima de todas as coisas. E nós hoje também temos ídolos. Eu falo nós porque pensamos que ídolos esses que é feito hoje de prata, de ouro, de pedra, de barro, não. Temos outros ídolos que têm nos atrapalhado de estar na presença de Deus. E essa pergunta eu quero fazer para você nessa noite. Que ídolo tem te afastado dos caminhos do Senhor? Qual o seu ídolo que tem te afastado do caminho do Senhor? Abraão foi Isaac, né? Isaías, o profeta Isaías tinha o seu primo Uzias como um deus, o rei Uzias, que ocupava o tempo todo dele e ele esqueceu da obra dele, da presença de Deus. E hoje, qual o seu ídolo? Tem sido o quê? A televisão, que você tem passado um bom tempo assistindo televisão, novelas e filmes e outras coisas. Você tem passado 2, 3 horas, 10 horas, 12 horas ou até mais nas redes sociais. Tem sido um Deus para você? Então, você nesse momento faça uma retrospectiva na sua vida. Porque Deus precisa estar em primeiro lugar. E nessa noite eu quero dizer para você, deixe todos esses ídolos de lado e volte-se para Deus. Porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua família. Ele quer estar em primeiro lugar na sua vida, viu? Que Deus abençoe, dê uma boa noite na presença dEle. E que todas essas coisas que têm atrapalhado de você estar diante de Deus, e você estar na presença de Deus para que Ele venha estar cuidando de você, seja abolido, né? Seja abolido, viu? O Senhor quer o melhor para você. O Senhor quer algo tremendo para você. Então, que o Deus de paz vos abençoe, te dê uma boa noite, te dê uma boa semana e também um mês que já está iniciando, um mês de bênção na presença dEle. Amém? Glória a Deus.